Fonte Viva, Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 58. Discípulos. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Jesus. Lucas, capítulo 14, versículo 27. Os círculos cristãos de todos os matizes permanecem repletos de estudantes que se classificam no discipulado de Jesus, com inexcedível entusiasmo verbal, como se a ligação legítima com o Mestre estivesse circunscrita a problema de palavras. Na realidade, porém, o Evangelho não deixa dúvidas a esse respeito. A vida de cada criatura consciente é um conjunto de deveres para consigo mesma, para com a família de corações que se agrupam em torno dos seus sentimentos e para com a humanidade inteira. E não é tão fácil desempenhar todas essas obrigações com a aprovação plena das diretrizes evangélicas. Imprescindível se faz eliminar as arestas do próprio temperamento, garantindo o equilíbrio que nos é particular, contribuir com eficiência em favor de quantos nos cercam o caminho, dando a cada um o que lhe pertence, e servir a comunidade de cujo quadro fazemos parte. Sem que nos retifiquemos, não corrigiremos o roteiro em que marchamos. Árvores tortas não projetam imagens irrepreensíveis. Se buscamos a sublimação com o Cristo, ouçamos os ensinamentos divinos. Para sermos discípulos dele, é necessário nos disponhamos com firmeza a conduzir a cruz de nossos testemunhos de assimilação do bem, acompanhando-lhe os passos. Aprendizes existem que levam consigo o madeiro das provas salvadoras, mas não seguem o Senhor por se confiarem à revolta através do endurecimento e da fuga. Outros aparecem seguindo o Mestre nas frases bem feitas, mas não carregam a cruz que lhes toca, abandonando-a à porta de vizinhos e companheiros. Dever e renovação, serviço e aprimoramento, ação e progresso, responsabilidade e crescimento espiritual, aceitação dos impositivos do bem e obediência aos padrões do Senhor. Somente depois de semelhantes aquisições é que atingiremos a verdadeira comunhão com o Divino Mestre. Emmanuel. Fonte Viva, capítulo 58, Discípulos. Entendimento do texto. O que é ser discípulo? Emmanuel nos convida a refletir sobre o verdadeiro significado de ser um discípulo de Jesus. Ele explica que ser discípulo é muito mais do que apenas conhecer ou repetir os ensinamentos cristãos. É ter no compromisso de vivê-los diariamente. É importante diferenciar o saber do agir. Saber os ensinamentos do Evangelho é importante, mas Emmanuel destaca que isso, por si só, não nos faz discípulos. É preciso agir, colocar em prática o que aprender. A prática como prioridade. Um verdadeiro discípulo pratica o que prega. Isso quer dizer que ele vai além de estudar e compreender os ensinamentos. Ele aplica esses ensinamentos em suas ações diárias. Por exemplo, em vez de apenas falar sobre a importância do perdão, o discípulo deve ser alguém que perdoa de verdade, mostrando uma atitude de Jesus em suas atitudes. Assim, ele inspira outros através do exemplo e do amor em ação. Humildade e perseverança. Emmanuel coloca a humildade e a perseverança como virtudes essenciais. Ser humilde significa entender
que sempre temos algo a aprender e que o caminho espiritual requer paciência e tolerância com nossas próprias limitações e a dos outros. A perseverança é o que ajuda o discípulo a continuar seu caminho, mesmo quando enfrentar dificuldades. Emmanuel sugere que um discípulo verdadeiro e persistente na prática do bem e não desanima quando encontra obstáculos ou críticas. Essas virtudes são como ferramentas que fortalecem o discípulo, ajudando-o a servir ao próximo e a si mesmo com firmeza e serenidade, independentemente das situações. Transformação pessoal e o exemplo. O texto reforça que a prática dos ensinamentos deve vir de uma transformação interior. O verdadeiro discípulo trabalha para desenvolver em si as qualidades que gostaria de ver no mundo. A transformação pessoal é um compromisso com o autoconhecimento e a melhoria contínua. É somente após essa transformação interna que o discípulo pode realmente servir de exemplo aos outros. Emmanuel sugere que, quando alguém vive os ensinamentos do Evangelho, suas ações e palavras passam a inspirar naturalmente aqueles ao seu redor, sem precisar de alarme ou destaque. Servir com despreendimento e amor. Outro aspecto central é o serviço desinteressado. O discípulo de Jesus sirva ao próximo sem esperar de reconhecimento ou recompensas. Ele entende que seu papel é simplesmente ajudar e amar, porque isso é o certo a se fazer. Essa postura de despreendimento e amor desinteressado é uma expressão genuína do Evangelho em ação. O discípulo verdadeiro é assim, um canal de amor e paz para aqueles ao seu redor, lembrando que Jesus é a verdadeira fonte de inspiração e que todos estão apenas trilhando o caminho que ele mostrou. Mensagem principal. A mensagem central de Emmanuel neste capítulo é que o verdadeiro discípulo não é aquele que apenas conhece ou ensina as lições de Jesus, mas aquele que incorpora e vive e exemplifica diariamente. Emmanuel incentiva cada pessoa a ser um exemplo vivo do Evangelho, levando amor, compreensão e paz ao próximo. Ele nos lembra que, ao buscarmos ser verdadeiros discípulos, inspiramos e auxiliamos a todos ao redor, sem precisar de palavras grandiosas. Nossa presença e nossas ações falam por si.